Olá, pessoal. Bem-vindos de volta às nossas aulas de Estatuto da Pessoa com Deficiência, aqui na PIC Curso. Nós, no bloco anterior, falamos do artigo 1º, né, e todas aquelas implicações referentes aí ao direito constitucional, que é importante você guardar. E agora, continuando, nós vamos ver os artigos 2º e começar a ver o artigo 3º, que são importantes, que vão trazer conceitos que são importantes para a própria lei, para entender a lei, mas que também são muito cobrados em prova, tá? Como eu já disse para vocês, né, Estatuto da Pessoa com Deficiência é um assunto novo em provas, mas a gente já tem identificado aí que artigo 2º, artigo 3º tem disposições que são bastante cobrados aí em concursos, ok? Então vamos lá, o artigo 2º, especificamente, ele vai falar de um conceito que vai permear toda a lei, que é o conceito de pessoa com deficiência. Ele vai explicar para a gente o que é considerado uma pessoa com deficiência. Artigo 2º, ok? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, é importante que ele defina o que é a pessoa com deficiência. E eu quero ler junto com você o texto do artigo 2º e vamos entender o que ele está dizendo. Está lá, ó. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então vamos destrinchar esse artigo 2º. Veja, o artigo 2º ele está trazendo aí, explicando para a gente quem que deve ser considerado a pessoa com deficiência, e aí ele começa dizendo o seguinte: primeiro, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, primeira coisa, tem que ser um impedimento de longo prazo. E o que é longo prazo, pessoal? A lei não define, mas a doutrina entende que longo prazo aqui deve ser entendido como prazo indeterminado, ok? Então, por exemplo, alguém que quebra a perna vai ficar um tempo engessado. Pode ser que por um tempo essa pessoa tenha que usar cadeira de rodas, tenha que usar muletas. Então ele está tendo um impedimento, né, aí no exercício do seu direito de locomoção. Ok, impedimento de natureza física. Mas ele é considerado uma pessoa com deficiência? Não. E por que não? Porque esse impedimento não é de longo prazo. Lembra, longo prazo aqui deve ser interpretado como por prazo indeterminado, ok? Porque espera-se, né, que depois de um tempo, sei lá, algumas semanas, um mês, 2 meses, ele vai retirar aquele gesso, e aí ele vai fazendo fisioterapia e ele vai voltar a andar, tá certo? Então, a ideia é que, no caso, essas deficiências de curto prazo, essas deficiências por prazo limitado, aqueles impedimentos por prazo determinado, isso não leve a pessoa a ser considerada uma pessoa com deficiência. Tem que ser um impedimento de longo prazo, ou seja, por prazo indeterminado, ok? Então, quem quebra a perna não é considerado uma pessoa com deficiência. Pode ser considerado uma pessoa com mobilidade reduzida, que nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas não é deficiente físico. Agora, um cadeirante, alguém, por exemplo, que tenha sofrido uma lesão na coluna e que não há perspectivas dessa pessoa voltar a andar, pelo menos no curto prazo. Aí sim é deficiente. Veja, um deficiente não quer dizer que ele nunca vai superar aquela limitação. Pode ser que ele venha superar. Por exemplo, cadeirante. Cadeirante às vezes volta a andar, não é assim? Às vezes a pessoa tem uma lesão que às vezes sendo tratada no longo prazo, a pessoa às vezes até consegue voltar a andar novamente. Mas não há garantias disso, né? Pode ser que a medicina avance nos próximos anos e cure todos os cadeirantes que, sei lá, tem um problema específico na coluna? Pode ser. Mas enquanto isso não ocorrer, ele é deficiente. Porque isso não quer dizer que o deficiente ele nunca vai superar, só quer dizer que não existe uma perspectiva, pelo menos no curto prazo, né, pelo menos em um prazo razoável, de que essa pessoa volte, essa pessoa se livre desse impedimento. A ideia é essa. Então guarde que tem que ser impedimento de longo prazo. Segundo, esse impedimento ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esse impedimento ele pode ser de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial. Ok? Antigamente só se falava em deficiente físico ou mental, né? Não que a lei tenha ampliado o conceito. Na verdade, o conceito é o mesmo, ele só desdobrou. Natureza aqui é física em física e sensorial, de mental em mental e intelectual. Mas vamos lá, o que é isso? Mas o conceito permanece o mesmo, tá? Limitação de natureza física é aquela que impeça a pessoa fisicamente de, né, fazer os mesmos movimentos, se locomover normalmente como as demais pessoas. É um problema físico. Então, o cadeirante entraria aqui, o deficiente físico. O tetraplégico entraria aqui como deficiente físico, certo? Aquela pessoa que, né, anda com dificuldade, que tem uma perna muito menor que a outra, entra aqui no deficiente físico. E aí fala também do deficiente sensorial, que é aquele deficiente nos seus sentidos. Por exemplo, alguém que não enxergue ou alguém que não ouça, são deficientes sensoriais. Os cegos e os surdos são deficientes sensoriais. Eles já eram considerados deficientes antes. É que entrava aqui dentro deficiente físico, e agora desdobrou em deficiente físico e sensorial, tá? Mas volto a dizer, o conceito permanece o mesmo. E o deficiente mental também foi desdobrado em mental e intelectual. O que é o deficiente intelectual? É aquele que tem problemas cognitivos, problemas de compreender as coisas. É o que antigamente a lei chamava, né, um nome que não se usa mais, mas antigamente estava na própria lei, era o que se chamava de retardado mental, aquela pessoa que tem um problema cognitivo, um problema para compreender as coisas, tá certo? É o deficiente intelectual. E o deficiente mental é aquele que tem outro problema de natureza aí neurológica, cerebral, mas que não afeta a sua capacidade cognitiva. Mas, pessoal, volto a dizer, na verdade, continua sendo deficiente físico-mental, tá? Só que o mental foi desdobrado também em intelectual e o físico foi desdobrado também em sensorial, mas o conceito não mudou. O que mais? Está lá na parte final aí do artigo 2º. Esse impedimento, em interação com uma ou mais barreiras, deve poder obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, para que a pessoa seja considerada um deficiente. Já explico melhor isso. Então, esse impedimento deve ser de tal forma que deve poder, vou colocar os termos que ela usa, obstruir a participação na sociedade, e aí no conceito mais amplo possível, essa participação, em condições de igualdade com as demais pessoas, com os não deficientes. O que o artigo 2º está querendo dizer com isso quando diz que o impedimento deve poder obstruir a participação na sociedade em condições de igualdade? Deve estar dizendo que o impedimento ele deve ser, nós podemos dizer, substancial. Ele deve ser um impedimento efetivo. Por quê? Por exemplo, imagine alguém, como eu, por exemplo, tenho miopia, né? Tenho miopia, tenho que usar óculos para enxergar de longe, para enxergar adequadamente. Eu posso ser considerado deficiente? Não. Por quê? Porque basta usar um óculos. Né? O que isso me impede no dia a dia? Não impede nada, não impede eu exercer o direito. Eu me locomovo normalmente, posso praticar esportes normalmente e por aí vai. Então, não é o suficiente para me caracterizar como deficiente. Outro exemplo, alguém que tem a perna um pouco menor do que outra. Na verdade, todos nós, né, temos uma perna um pouco menor que a outra. Microscopicamente, elas nunca são iguais. Mas essa pessoa tem essa diferença um pouco maior do que as pessoas em geral. Então a pessoa anda mancando um pouco. Você percebe que a pessoa ao andar, ele manca um pouco. Então, sei lá, anda mancando, mas essa pessoa consegue andar normalmente, consegue correr, consegue até praticar esportes. Ora, ela vai ser considerada deficiente? Não, porque esse impedimento não atrapalha, vamos dizer assim, a sua vida na sociedade. A ideia é essa. Outro exemplo. Alguém que ouça um pouco menos do que a média das pessoas ouve. Né? O ouvido humano, ele tem lá os sons que ele é capaz de ouvir, mas nem todos nós temos a mesma acuidade auditiva. Tem gente que ouve melhor do que outras pessoas. Então, uma pessoa que ouve menos do que a média das pessoas. Se for só um pouco abaixo da média, não dá para considerar deficiente. Tá? Então, a pessoa não ouve tão bem quanto a maioria das pessoas, mas isso não atrapalha a pessoa no dia a dia.
Então não dá para ser considerado deficiente. Agora, se a acuidade auditiva dela for muito mais baixa do que as pessoas em geral, aí sim pode ser considerado deficiente, né? De forma que precisa usar um aparelho para poder fazer as atividades do dia a dia e por aí vai, ok? Então, quem está dizendo aqui é que o impedimento ele não pode, ele deve atrapalhar a vida da pessoa de alguma forma. Então, exemplo, um cadeirante. Claro que atrapalha, não é porque a pessoa não pode se locomover normalmente como as demais pessoas. Um deficiente visual, de forma que ele precisa de uma bengala, precisa de um piso tátil para se locomover ou de um guia. Claro que é um deficiente. Agora, o cara que manca um pouco, aquele que enxerga com uma acuidade um pouco menor que as outras pessoas, mas não atrapalha a vida deles, não é considerado pessoa com deficiência, ok? E aí veja que isso muitas vezes, então, isso daí pode ser um pouco subjetivo, né? Algumas vezes não. Por exemplo, volto a dizer, o cadeirante, o cara lá que é paraplégico, não mexe as pernas, ninguém vai discutir que o cara é deficiente. Tá na cara, é óbvio que ele é deficiente. O cego, tá na cara que é. O surdo, tá na cara que é. Agora, algumas vezes isso pode depender de uma avaliação. Né? Por exemplo, aquela pessoa que manca, que eu falei para vocês. Às vezes alguém pode considerar, não, ele manca pouco, não dá para considerar deficiente. Outro diz, não, você não está vendo que ele manca bastante? Eu acho que deve ser considerado deficiente. E aí, nesse caso, tem que ser feita uma avaliação, mas só quando for necessária. E é isso que diz o parágrafo 1º do artigo 2º. Vamos ler lá o que ele diz? Está lá. Ó. Então, primeiro nós já vimos, né? Os requisitos do impedimento para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência. E o parágrafo 1º complementando vai dizer o seguinte. A avaliação da deficiência, quando necessária, guarde isso, quando necessária, porque nem sempre é necessário, normalmente não é necessário, não é preciso fazer a avaliação, mas a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Quer dizer, vai levar em consideração aspectos biológicos, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, se houver necessidade de avaliar se a pessoa é deficiente ou não, porque eu estou sendo chato mesmo para você guardar isso, tá? Normalmente não precisa. Normalmente você, né, percebe que a pessoa é deficiente. Por exemplo, um cadeirante ele tem direito garantido de, né, ser atendido com prioridade. Não precisa passar por uma equipe. Ah, não, chegou lá na unidade para ser atendido. Não, vamos contratar uma equipe para verificar se ele tem direito a ter atendimento preferencial na fila. Não tem sentido, está na cara, o cara é cadeirante. Agora, quando a deficiência não for tão clara, aí poderá haver necessidade de uma avaliação. E aí ela será biopsicossocial e vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então deve ter médico, deve ter lá eventualmente um fisioterapeuta, deve ter ali psicólogos, às vezes assistentes sociais, para avaliar o grau dessa deficiência, tá certo? E deve considerar o quê? Tá lá. Primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Claro, né? Tem que levar em consideração a deficiência em si. A pessoa não mexe a perna, a pessoa não mexe um braço. O médico pode avaliar isso, tá certo? Mas não é só isso que vai ser levado em consideração. O que mais vai ser levado em consideração? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Ou seja, o ambiente em que a pessoa está inserida e o aspecto psicológico. Porque você sabe, né? Às vezes duas pessoas têm a mesma deficiência. Às vezes as duas pessoas têm a mesma deficiência. Mas uma delas encara a vida de uma maneira completamente diferente. Às vezes uma delas é mais ativa, porque a família, né, desde cedo ensinou que ele pode ter uma vida como as outras pessoas, que aquilo não é motivo para ele ficar chorando no canto, que ele pode, né, ser feliz da forma como ele é. E, por outro lado, uma outra pessoa que tem a mesma deficiência é uma pessoa que tem dificuldades de arrumar emprego, a dificuldade de interagir na sociedade, uma dificuldade de se integrar, porque foi criado de uma forma diferente. Então, às vezes, as mesmas pessoas tendo deficiência, às vezes como acontece conosco, né, que não temos deficiência, às vezes as pessoas que também que não têm deficiência, a forma como encara a vida pode ser diferente, o deficiente também, né? Porque, às vezes, o problema da deficiência vai muito além da mera limitação física ou sensorial ou mental. Muitas vezes isso traz implicações de ordem psicológica, como depressão e por aí vai. Mas há, por um lado, pessoas que têm deficiência que são muito mais felizes, vamos dizer assim, de quem não tem, do que a pessoa que não tem. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. E é isso que o inciso 2 está dizendo. Na hora de avaliar a deficiência, na hora de avaliar como que esse impedimento pode obstruir essa participação, né, como que o grau do impacto dessa deficiência na vida da pessoa, vai levar em consideração os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. O que mais que vai levar em consideração?
a limitação no desempenho de atividades. Ou seja, o quanto que aquela deficiência limita as atividades da pessoa. Se limita a pessoa a se locomover, se limita a pessoa a falar, se limita a pessoa a aprender, tá certo? E também a restrição de participação, né? Claro, para verificar o quanto que esse impedimento atrapalha a pessoa no dia a dia. E aí essa restrição de participação, ela pode levar em consideração, inclusive, aspectos, por exemplo, como a discriminação. Então, imaginar alguém, por exemplo, que tem uma deficiência muito grave, sei lá, até a pessoa seja meio deformada, e aí isso vai muito além da mera limitação física, às vezes muito além da mesma questão psicológica, como a pessoa encara, mas está relacionado, por exemplo, à questão das outras pessoas não aceitarem conviver com aquela pessoa. E aí tem a ver com a restrição de participação, tá certo? O que vocês precisam guardar, isso que é importante, é o seguinte. Primeiro, a avaliação da deficiência, para verificar se a pessoa é deficiente ou não, para verificar se vai ter os direitos que estão na lei, nem sempre é obrigatória, normalmente não é. Ela só será feita quando for necessária. E ela deveria ser feita de forma ampla, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e aí deve levar em consideração vários aspectos, e não só a deficiência em si. É isso que você precisa guardar, tá certo? E o parágrafo 2º diz, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Então a lei diz que o Poder Executivo deve, por exemplo, constituir essas equipes multiprofissionais e interdisciplinares. E a lei dá, inclusive, um prazo, tá certo? De 2 anos após a edição da lei, para que isso seja criado. Vamos ver, né? Até hoje não tem notícias de nenhum Estado ou mesmo a União que tenha criado isso de forma efetiva, mas a lei está dizendo que deve ser criado, tá certo? Justamente para que não vire uma letra morta a lei, né? Para que não vire um direito que está na lei, mas que não seja obedecido na prática, ok? Muito bem, então com isso nós vimos o artigo 2º, que fala do conceito da pessoa com deficiência, e fala também sobre a avaliação, né, que será feita, quando necessária, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai levar em consideração aí vários aspectos, conforme nós vimos. Okay? E aí nós vamos para o artigo 3º, que vai trazer, pessoal, conceitos diversos. O artigo 3º da lei, conceitos diversos. O artigo 3º da lei, ele vai funcionar como se fosse um glossário. Tá? Ele vai funcionar como se fosse aí um dicionário de alguns termos que a lei usa. Né? Podemos até colocar isso aqui entre aspas, tá certo? Entre aspas, né? Que a lei não chama dessa forma, mas na prática ele vai funcionar como um glossário. Quer dizer, ele vai trazer alguns conceitos que a lei utiliza, para a gente entender o que a lei está falando quando ela usa essas palavras, certo? Nesse aspecto, ela é muito parecido, quem já estudou, com aquela lei de acesso à informação, que cai em alguns concursos. Que a lei de acesso à informação, que é a lei 12.000 alguma coisa, ela também traz, coincidentemente, no seu artigo 3º, um glossário de termos que ela usa. Isso é importante para que a pessoa saiba exatamente o que a lei está querendo dizer quando usa aquela palavra. Tá? Os conceitos todos aí é importante você entender, nós vamos falar sobre eles, mas nem todos eles você vai ver a aplicação na prática na lei. Por quê? Porque lembra que na sua prova não caem todos os artigos? Caem só alguns artigos, né? Então, por exemplo, nós vamos ver o conceito de elemento de urbanização. Vamos ver o conceito disso, mas você não vai ver a aplicação dele na prática, na sua prova, porque os artigos que tratam sobre isso, que estão lá no direito à habitação, eles não caem na sua prova, tá certo? Mas o conceito é importante você entender, porque o artigo 3º cai. Então, qualquer conceito que está no artigo 3º, você precisa guardar. Então, vamos lá. Diz lá, para fins de aplicação dessa lei, considera-se, primeiro, acessibilidade. Vai explicar o que quer dizer acessibilidade. E aí diz, então, o primeiro conceito lá, a acessibilidade. O que é acessibilidade? Está lá, vamos ler. Acessibilidade, a lei diz que é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Não vou colocar tudo isso aqui na lousa, que está aí no material, mas blá, 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 acessibilidade está ligada a duas coisas. Está ligado à segurança
e autonomia. O que é acessibilidade, pessoal? É a possibilidade que a pessoa portadora de deficiência tenha de utilizar-se com segurança e autonomia de todos os produtos, de todos os serviços, todos os direitos que a pessoa sem deficiência exerce. A pessoa usufrui, tá? Então, por exemplo, ele fala lá, ó, vamos ler de novo. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços. Então, por exemplo, uma calçada esburacada, como muitas que a gente vê aí nas nossas cidades, não dá acessibilidade para o cadeirante, ou mesmo para o deficiente visual. Por quê? Porque ele não tem condições de andar com segurança e autonomia. Né? Essas calçadas que a gente tem muito nas nossas cidades, aí, tudo esburacada, cada um faz de um jeito, né? A calçada parece uma escada, porque a calçada deveria acompanhar a rua. Se a rua é uma subida, a calçada ela teria que ser também uma subida. Justamente para que, entre outras coisas, né, o deficiente possa andar como se fosse uma rampa, andar ali normalmente. Agora, essas calçadas que a gente vê, né, que um vizinho faz assim reto na frente da casa dele, outro também faz reto, vira um monte de uma escadaria que até quem não tem deficiência tem dificuldade de andar naquela calçada. Imagine o cadeirante, por exemplo. Então, nesse caso, não tem acessibilidade, porque não consegue andar com autonomia, quer dizer, sozinho, e com segurança. Mas não é só acessibilidade, não está ligado só aos espaços, está ligado também aos mobiliários, por exemplo. Então, no trabalho, o deficiente ele deve ser capaz de utilizar-se, né, ali da sua mesa, da sua cadeira, de forma autônoma, com segurança, para que ele possa fazê-lo com acessibilidade. Transportes, os transportes devem ter acessibilidade. Então, o deficiente ele deve utilizar-se do transporte público com segurança e autonomia. Né, o ônibus deve estar adaptado para receber os deficientes, para que eles embarquem e desembarquem sozinhos. Normalmente isso não ocorre. Né? Também vai estar relacionado à informação e comunicação. O deficiente ele deve poder ter acesso à informação e comunicação com segurança e autonomia. Hoje, cada vez mais importante isso, até para a nossa vida profissional, por exemplo. Né? Então, é importante que os sistemas de informação tenham acessibilidade, permitam que o deficiente acesse-os com segurança e autonomia. Ok? Então, associe essas duas palavras, acessibilidade, segurança e autonomia, para usufruir dos direitos em geral, vamos colocar assim. E isso vale tanto para os espaços públicos como para os privados de uso coletivo. Então, uma rua, por exemplo, deve ter acessibilidade. Um banco deve ter acessibilidade, apesar de ser normalmente, né, um banco privado, mas ele deve ter acessibilidade para os deficientes, porque é privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. Okay? E aí vale tanto para o deficiente como para a pessoa com mobilidade reduzida. Mais à frente nós vamos ver o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Outro conceito que a lei traz é o de desenho universal. Desenho universal. Olha o que a lei diz. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Resumindo, pessoal, o que quer dizer aí? Quer dizer que quando o desenho universal é a característica daquele bem ou serviço que vai permitir que ele seja utilizado por qualquer pessoa, seja deficiente ou não. Então, um bem que tem desenho universal, por exemplo, ele pode ser utilizado por quem é deficiente e por quem não é, sem necessidade de adaptação. Exemplo, pessoal. Uma escada ela não tem desenho universal. Por quê? Porque quem não é deficiente, normalmente pode andar e descer a escada normalmente. Né? Agora, um cadeirante ele não consegue utilizar-se da escada, então ela não tem desenho universal. Agora, uma rampa, desde que ela tenha inclinação adequada, desde que ela tenha, por exemplo, piso tátil para os deficientes visuais, podemos dizer que ela tem um desenho universal. Por quê? Quem é deficiente pode utilizar a rampa para se locomover? Sim. Quem não é deficiente também pode? Pode. Então ela tem desenho universal. Né? Ela já é produzida, se ela tiver essas características que permitam ao deficiente se locomover, também ela é um bem com desenho universal. Elevador, ele pode ou não ter o desenho universal. Pegar um elevador, por exemplo, que seja, né, que tenha lá, que fale o número do andar, não tem aqueles elevadores que falam? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Que tenha lá em braille os botões, que estejam numa altura que o cadeirante também consiga utilizar, nós podemos dizer que tem desenho universal.
porque ele pode ser utilizado tanto pelos deficientes como pelos não deficientes. Agora, aqueles elevadores antigos que não informam de forma sonora o número do andar, que tem botões altos, que até quem é baixinho, né, tem dificuldade de apertar o último botão lá em cima, não tem desenho universal. Por quê? Para serem utilizados por deficiente, eles precisam de algum auxílio, de alguma adaptação. Tá? Então, guarde isso. Ter desenho universal significa que aquele bem, produto, serviço, programa, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, deficiente ou não. Se precisar de alguma adaptação, ou o deficiente precisar de algum auxílio para utilizar aquilo, aquilo não tem desenho universal. E aí entra outro conceito relacionado a isso, né, contraposto, mas relacionado, que é o de tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. O que é isso, pessoal? Vamos ler o que a lei diz. Ó. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Blá, blá, blá. O que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São aqueles recursos que vão possibilitar ao deficiente utilizar-se de algo, usufruir de algo que ele não poderia utilizar sem esse recurso. Vou dar um exemplo prático. Veja, o que tem desenho universal não precisa de tecnologia assistiva, tá? Porque o que tem desenho universal já pode ser utilizado naturalmente por pessoas com deficiência. Agora, se não tem desenho universal, vai precisar de uma tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Por exemplo, uma escada. Lembra que nós vimos que a escada não tem desenho universal, não é isso? Sim, porque a escada, quem é deficiente, né, pensar no caso de um cadeirante ou às vezes um deficiente visual, eles têm dificuldade para usar. Então a escada não tem desenho universal. Agora, pode haver tecnologias assistivas ou ajudas técnicas que façam com que o deficiente possa se utilizar. Exemplo, vocês já viram aquelas escadas que tem? Principalmente prédios públicos têm, ou prédios privados de acesso público, que tem uma plataforma, é uma escada, só que ela tem um elevador, uma plataforma que corre sobre trilhos, que são paralelos à escada, e que pega o cadeirante, ou deficiente visual, embaixo e leva lá em cima. Já viu isso? Já deve ter visto, né? Então, o cadeirante, por exemplo, chega lá na escada, aperta um botão, desce um elevador, o elevador ele vai descendo paralelo, assim, à escada, e aí ele sobe na plataforma e essa plataforma leva ele lá em cima na escada. Isso é um exemplo de tecnologia assistiva. Por quê? Porque a escada não tem desenho universal, então precisa de algo para auxiliar o deficiente a isso. Aí é a tecnologia assistiva e a ajuda técnica. O que tem desenho universal não precisa de tecnologia assistiva. O que não tem, eu preciso dessa tecnologia para ajudar o deficiente a utilizar. Ou então aquelas escadas, né, que o cara não... metrô, acho que todos já nasceram mais ou menos com isso, mas antigas estações de trem, por exemplo, que tinha só escada, não tinha elevador, não tinha nada. E aí o cadeirante precisava, por exemplo, que outras pessoas, né, cada um pegava numa ponta da cadeira e levava e conduzia o cadeirante na escada. Isso aí, cada um pegar numa ponta da cadeira, é um exemplo de ajuda técnica, ou de tecnologia assistiva. Porque lá, leia lá de novo, ó. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica podem ser também metodologias ou práticas, então não precisa ser um produto, precisa ser um bem, que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência. Então, isso das pessoas ajudarem ele é um exemplo de tecnologia assistiva, né? Então, naquela estação de trem antigo, já que não tinha elevador, já que não tinha escada rolante, se bem que escada rolante o cadeirante também não consegue usar, né? Se não tinha elevador, não tinha rampa, então tinha que ter alguém ali para auxiliar esse deficiente para se locomover. É claro que o ideal é que tivesse desenho universal, que tivesse uma rampa que ele pudesse utilizar sozinho. Mas se não tem, tem que ter a tecnologia assistiva, tá? Então, tecnologia assistiva, ajuda técnica, é tudo aquilo que vai ajudar, auxiliar o deficiente a se locomover, não só se locomover, né? A exercer os direitos que ele não conseguiria exercer se não tivesse essa tecnologia assistiva. Okay? Ela vai complementar o desenho universal, por quê? O que tem desenho universal não precisa de tecnologia assistiva, mas se não tem, vai precisar para o deficiente poder se utilizar daquilo. E aí nós temos outro conceito, que é o conceito de barreiras, mas que nós vamos ver com mais detalhes aqui na próxima aula, no próximo bloco, tá? Mas já vamos ler o que a lei diz. Ó.
Barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outras classificadas em. E aí vai falar de várias barreiras. Mas, por enquanto, vamos lá. Barreiras. Barreira, pessoal, é tudo aquilo que vai atrapalhar as pessoas, especialmente as pessoas com deficiência, a exercer os seus direitos normalmente. Então, por exemplo, uma calçada esburacada, ela tem barreiras, aqueles buracos são barreiras para que o deficiente cadeirante possa se locomover. Uma calçada que não tenha piso tátil, né, que tenha lá os postes só no meio da rua ali, aqueles montes de obstáculos que a gente tem no dia a dia, e não tenha piso tátil para o deficiente visual se locomover. É um exemplo de barreira, tá certo? Barreira é tudo aquilo que vai atrapalhar, que vai de alguma forma impedir ou dificultar as pessoas, especialmente as com deficiência, de poder exercer os seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. A exercer os seus direitos em geral. Okay? Não só as pessoas com deficiência enfrentam barreiras, as pessoas sem deficiência também. Né? Então, por exemplo, eu disse para vocês, aquelas calçadas muito cheias de degraus e por aí vai, esburacadas, às vezes atrapalha até quem não tem deficiência andar, mas claro que a lei vai se preocupar especialmente com as barreiras que impeçam as pessoas com deficiência, porque a lei é o estatuto da pessoa com deficiência. E o deficiente, às vezes aquilo que não é barreira para quem não é deficiente, se torna uma barreira para quem é. Né? Então uma escada, por exemplo, para quem não é deficiente, normalmente não é uma barreira, mas para quem é deficiente é. Então veja que vai, dependendo da barreira, algo pode ser dependendo da deficiência, algo pode ser uma barreira para um e não ser para o outro, ok? Mas aí no próximo bloco, nosso tempo já foi, nós vamos ver a classificação das barreiras, vamos ver que essas barreiras podem ser de vários tipos. Um abraço a todos, bons estudos e até mais!